Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 6 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Davi traz a arca para Jerusalém. 2 Samuel 6:1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. 2 Samuel 6:2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. 2 Samuel 6:3. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá a Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. 2 Samuel 6:4. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. 2 Samuel 6:5. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. 2 Samuel 6:6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. 2 Samuel 6:7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. 2 Samuel 6:8. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. 2 Samuel 6:9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? 2 Samuel 6:10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. 2 Samuel 6:11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. 2 Samuel 6:12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. 2 Samuel 6:13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. 2 Samuel 6:14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de efode de linho. 2 Samuel 6:15. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. 2 Samuel 6:16. E sucedeu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. 2 Samuel 6:17. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara.
E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. 2 Samuel 6,18. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. 2 Samuel 6,19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. 2 Samuel 6:20. E, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. 2 Samuel 6:21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. 2 Samuel 6:22. E, ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. 2 Samuel 6:23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Bem, vejamos alguns comentários aqui a respeito do capítulo 6 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Bem, o primeiro comentário se refere ao versículo 7, que diz o seguinte: a instrução dada por Deus era para que a arca fosse carregada pelos sacerdotes e não colocada em cima de um carro. Mas, como a lei de Deus não foi consultada antes de realizar o transporte da arca para Jerusalém, o grupo responsável foi culpado de irreverência. Porém, Uzá, cuja família havia sido nomeada para cuidar da arca, se mostrou extremamente presunçoso ao estender a mão e tocar a arca. Ele sabia do castigo de Deus sobre os filisteus por terem ficado com a arca e do cuidado que tiveram ao devolvê-la. Também sabia do grande número de homens de Bet-Semes que haviam morrido por terem olhado dentro da arca. O gesto descuidado de Uzá indicou que ele não reconhecia de fato a majestade e santidade de Deus simbolizadas pela arca. Bem, vejamos o comentário do capítulo 6, no que diz respeito ao versículo 14, né? Então diz o seguinte: entre os judeus, a dança era um ato de adoração e celebração de ocasiões alegres. Consistia de movimentos rítmicos ao som de tamborins e outros instrumentos musicais. As mulheres dançavam com mais frequência, sozinhas ou em grupos. Quando homens e mulheres participavam de uma comemoração, normalmente dançavam em grupos separados. A dança como entretenimento sensual é uma tradição grega, não hebraica. O efode era um traje de linho usado pelo sacerdote sobre a túnica e associado ao culto no templo. Era bem mais curto do que uma túnica comum, portanto, mais adequado para dançar. Provavelmente não se trata aqui do efode usado pelo sumo sacerdote. Bem, e aí agora um comentário com relação ao versículo 16 do capítulo 6 do livro de 2 Samuel, né? Diz assim: Mical, a filha de Saul.
se mostra preocupada com a dignidade do rei e acusa Davi de se comportar de forma inapropriada para o seu cargo, ao dançar em público diante do Senhor. Obviamente, ela não compartilhava do entusiasmo de Davi com a chegada da arca em Jerusalém. Talvez estivesse amargurada com seu marido por motivos pessoais. Mas sua devoção a Deus também parece superficial, e sua preocupação central é com a opinião dos outros. Nisso, ela era de fato filha de Saul. O fato de Mical não ter tido filhos não significa necessariamente que Davi se distanciou dela. No entanto, garantiu que nenhum descendente de Saul se tornaria herdeiro do trono de Davi. Bem, então encerramos hoje a leitura, né, do capítulo 6 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Bem, vejamos aqui o seguinte. Vou pegar essa Bíblia e vou abrir no livro de Lucas, capítulo 24, último capítulo do livro de Lucas, e o versículo 36, e diz assim: E enquanto estavam contando isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Certo? Jesus já havia ressuscitado. Vamos agora ver outra versão da Bíblia com relação a esse versículo. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Diz assim: Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Pois é, então, em hebraico, Jesus saudou aquelas pessoas dizendo Shalom. Então, Shalom em hebraico é uma expressão, né, utilizada pelos judeus como uma saudação, como nós dizemos assim, por exemplo, bom dia, olá, adeus, né? Então, quando nós dizemos Shalom, literalmente estamos dizendo a paz, ou a paz do Senhor. Ou desejamos também boa saúde, felicidade para o indivíduo, individualmente e para a família, né? Então, os cristãos costumam se cumprimentar dessa forma, né? Alguns dizem em hebraico mesmo, Shalom, né? Algumas igrejas, os irmãos se cumprimentam assim, Shalom. Significa paz do Senhor, a paz, né? Outros simplesmente se comunicam com a paz, né? Então se encontram a paz, já sabe que estamos nos saudando, né? Daquela mesma forma que Jesus saudou aqueles discípulos. E também podemos dizer a paz do Senhor, não é isso? Então, eu digo para vocês também assistindo hoje, Shalom, ou seja, a paz do Senhor. Então, normalmente nós cristãos não dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós dizemos a paz do Senhor, independente do turno. Se é manhã, se é tarde, se é noite, né? Sempre dizemos a paz do Senhor. A paz do Senhor esteja contigo, não é isso? Bem, muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, a leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se assim o Deus permitir. Shalom!